Oba. Bom, obrigada por vocês que estão aqui presencialmente, obrigada a quem está participando pelo Webex. Uma boa tarde a todos. Gostaria de iniciar, eu sou a Salete, eu sou aqui uma das voluntárias desse trabalho no CIT Esperança. Todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje faz parte da campanha do Dia de Doar, que o CIT Esperança está apoiando. Então, a intenção, o que é o Dia de Doar? Né? Então, por que a gente está aqui hoje? O Dia de Doar é o dia 29 de novembro. Ele foi estabelecido uma data que ela vem logo depois das grandes campanhas que são feitas principalmente nos Estados Unidos, que é principalmente a Black Friday, e tem uma outra que é o Cyber não sei o quê, mas que também tem a ver com consumo. E aí, então, tem toda uma conexão de por que o Dia de Doar depois disso tudo, porque tanto foco, né, no ter, no comprar, no querer. Agora um pouquinho no que a gente pode ser efetivamente, o que a gente pode proporcionar para as outras pessoas e não só para a gente mesmo, essa questão relacionada ao consumo. E aí o Dia de Doar é um movimento, é uma mobilização nacional que está acontecendo nesse país, por um país mais generoso e solidário. Isso tem tudo a ver com os valores do CIT Esperança, por isso que a gente está apoiando essa causa, por isso que a gente chamou vocês aqui, para a gente participar de um processo de reflexão, que faz parte do Dia de Doar também. Vocês estão aqui doando um pouco do tempo de vocês para pensar em como ser mais solidário, por que ser mais solidário, e quais são os benefícios de ser, então, mais solidário, pensando na situação. Isso aqui a campanha do Dia de Doar, o movimento do Dia de Doar está sendo feito através de uma campanha. A intenção é promover realmente a cultura de doação. Quem faz esse movimento acontecer é cada um de nós, não tem nenhuma outra pessoa fazendo isso, então quem é o dono disso? Não tem dono, somos nós, cada um de nós promovendo essa cultura de doação. Nós estamos aqui como CIT Esperança, fazendo uma parte, trazendo aqui alguns momentos de reflexão, mas agora cada um de nós é que pode fazer efetivamente essa campanha acontecer, estimulando a doação, seja de um indivíduo, seja de uma empresa, fazendo um movimento na sua área, qualquer coisa. Eu fui procurar no dicionário, né, o que quer dizer doar, o que está escrito lá efetivamente doar no dicionário, né? Porque doar normalmente, quando a gente fala em doar para as pessoas, remete a quê para vocês? O que remete? O que é a primeira coisa que vem na cabeça? Dinheiro, não é? Olha, mas olha que bonito que tem no próprio dicionário. Doar, entregar, demonstrar dedicação a uma causa ou pessoa. Tem nada a ver com doar dinheiro. Com dinheiro não fala, o dicionário não usa nem a palavra dinheiro. Isso é incrível. E essa definição para mim é a melhor. Fazer transferência legal de bens ou benefícios, oferecer ou entregar posse de algo, ofertar algo gratuitamente a alguém. Em nenhum momento usa a palavra dinheiro aqui, né? Que não é o dinheiro em si, o que está no contexto. E aí, hoje a gente está aqui para fazer a primeira rodada de palestras, que foi uma das coisas que a gente pensou. Poxa, como é que a gente mobiliza as pessoas? Como é que a gente engaja as pessoas, né, no dia de doar? E um dos pilares é entregando um pouco de reflexão. E hoje, o Sami e o Felipe, eles vieram doar aqui essa inteligência social que eles têm, essa inteligência, essa capacidade que eles têm de mobilizar as pessoas, contando para vocês um pouco do trabalho que eles fazem no teto. Eles vão contar tudo isso para vocês. E eu queria fazer aproveitar a oportunidade para dizer assim que esse trabalho no CIT Esperança tem virado muitos presentes, né? E um dos presentes principais que eu tenho recebido são as pessoas que eu tenho tido a possibilidade de conhecer. E quando eu aceitei esse desafio com o CIT Esperança, a primeira pessoa que eu conheci e que me ajudou a olhar para isso tudo e ficar ainda mais emocionada e energizada para a missão que eu tinha para cumprir, foi o Sami. E a segunda pessoa foi o Felipe. Então, assim, é muito gratificante para mim estar aqui hoje apresentando os dois para fazer essa palestra, porque eles não são duas pessoas que vão
vão trazer para vocês só informação. Eles são presente de vida mesmo, assim, sabe? Presente para quem tem a possibilidade de conhecê-los. Então, vocês vão poder participar aqui um pouquinho, eles contarem o trabalho que eles fazem, que é muito legal e tem tudo, né? Tem toda a conexão com o Dia de Doar, que é esse movimento que a gente está apoiando aqui via Cita Esperança. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu espero que vocês realmente possam ser inspirados e que vocês participem não só da palestra do dia de hoje, mas nós temos amanhã, quinta-feira, temos sexta, dia 29 e dia 29 também. Então, amanhã, hoje a gente tem o Sami e o Felipe falando sobre o teto, do trabalho que eles fazem lá, mas a conversa é muito mais do que isso, né? São as histórias invisíveis da favela aqui que vocês vão poder conhecer um pouquinho. Amanhã a gente tem voluntariado, uma conversa sobre voluntariado com a Marina, depois educação transformadora, e depois a gente tem uma especialista aqui em contar para a gente como é que a gente faz doação sem gastar dinheiro, né? Que a gente está falando do dia de doar, não tem nada a ver com dinheiro, não tem mesmo. Ela vai contar aqui para a gente como é que a gente faz, distribui melhor o dinheiro que a gente tem que declarar no imposto de renda, tá bom? Então, com vocês, Sami e Felipe. Bom, queria agradecer primeiro a Salete pela introdução. Acho que é bom de começar se apresentando, né? Então, meu nome é Felipe, eu sou funcionário do CIT, sou voluntário no Teto, é uma ONG que trabalha para superar a extrema pobreza, trabalha para diminuir as desigualdades. E aí, sobre essa ótica, um pouquinho da experiência que eu e o Sam tivemos no Teto, a gente gostaria de contar algumas coisas para vocês e passar uma perspectiva nossa sobre essa realidade. Boa tarde, obrigado pela presença de todos, obrigado, Salete, obrigado pessoal do EDEX aí que está ouvindo, eu vi que tem bastante gente acompanhando pela internet. Bom, meu nome é Sami, eu trabalho no PCB, sou voluntário da associação, tenho muito orgulho de ser voluntário da associação e também eu faço um trabalho voluntário no Teto. Eu tenho a oportunidade e o privilégio de ir semanalmente a uma comunidade chamada Olaria, na Zona Sul, e de lá que eu acabei criando uma perspectiva, uma visão um pouco diferente do que é a comunidade, um pouco do que a gente vai falar hoje. Eu queria explicar que essa palestra aqui é uma palestra forte, né? E ela fala através da nossa perspectiva, não é uma realidade fechada, é a minha e do Felipe, a gente tem alguma experiência, alguma vivência dentro da comunidade, mas a gente não é um morador para falar exatamente como é que é, então a gente vai falar a nossa perspectiva. E essa palestra, que por mais pesada que ela pareça, ela fala muito de amor, né? Então a gente tem que estar aberto para perceber e correlacionar tudo isso que a gente vai falar com essa questão. Bom, eu vou ler aqui, literalmente vou ler esse artigo aqui. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis. E direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, velhice ou outro casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora do seu controle. Alguém sabe de onde que é esse artigo? Esse artigo é da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, em 48, mais de 50 países participaram do texto da declaração. Esse é um dos artigos, tem vários artigos super interessantes, eu recomendo a leitura da declaração, ela é pequena, mas ela tem um peso muito grande. A declaração, ela também não é uma diretriz fechada, porque ela vai depender muito do contexto cultural e histórico de cada país. Mas ele indica que os países entenderam que existe uma emergência, uma urgência em se ter uma paz mundial e se fortalecer os direitos humanos. É o direito que todo mundo tem, ou o direito que todo mundo deveria ter.
E aí a gente queria fazer uma proposta aqui. A gente queria dar alguns segundos para vocês que estão aqui, vocês que estão no Webex, pararem um pouquinho e refletirem, fecharem os olhos por alguns segundos e refletirem o que vocês veem quando a gente fala a palavra comunidade. O que vem na cabeça de vocês, né? Principalmente nesse contexto que a gente está se propondo a falar. Então eu vou deixar 10 segundos só para a gente pensar um pouquinho o que vem na cabeça de vocês e depois a gente volta a falar. Bom, a primeira coisa é que a gente nota uma diferença, né? O nome da palestra é a História da Favela, que a gente está falando como é que você imagina uma comunidade. Quando a gente fala favela, a gente usou essa palavra de propósito, a gente está se referindo muito a um lugar onde tem muita carência e uma situação precária. Quando a gente fala comunidade, a gente está falando muito mais do que a favela, a gente está falando das pessoas, das relações entre as pessoas. Então, a gente costuma evitar um pouco falar favela e a gente fala muito mais comunidade porque a gente está falando das pessoas e não do lugar. Comunidade envolve, inclusive, a questão do território, que é a relação de poder que aquelas pessoas têm naquele espaço. Bom, a gente queria... Sim. Comunidade são pessoas reunidas com um objetivo, valores ou ideias em comum. Isso é o que se define uma comunidade segundo o dicionário. Legal. A gente queria passar alguns dados quantitativos primeiro, e aí depois a gente vai falar um pouquinho da questão qualitativa. Vou ficar aqui do lado para ficar na frente. Bom, primeira informação, de acordo com o estudo da Oxfam, 1% da população detém mais riquezas do que os outros 99% da população. Isso mostra para a gente o quanto o nosso nível de desigualdade ou como a distribuição das riquezas no nosso país, aliás, no nosso país e no mundo, não são igualitárias. A gente tem uma outra informação aqui de que 62 pessoas, ou seja, vamos fazer um comparativo com o espaço aqui do auditório, o equivalente ao número de pessoas para encher esse auditório, todo mundo sentado. As 62 pessoas mais ricas detêm a mesma quantidade de riquezas que a metade mais pobre da população. Vou repetir, 62 pessoas mais ricas do mundo detêm a mesma quantidade de riquezas que a metade da população mais pobre. E aí, como um estudo que a Oxfam fez, de 2010 a 2015, como variou a riqueza desses dois públicos tão diferentes. Então, essas 62 pessoas, elas cresceram seus patrimônios, ou suas riquezas, em 45%, enquanto a metade mais pobre da população teve um decréscimo nas suas riquezas de 38%. A gente ouve falar muito que a economia do mundo vem crescendo, tudo vem crescendo. A gente está comparando riquezas equivalentes e a gente vê que tem mais crescimento do que decréscimo. Mas será que elas estão crescendo da maneira igualitária? Será que esse crescimento econômico está beneficiando a todos? Ou a gente está, no fundo, acentuando as desigualdades que a gente já tem no mundo? Então, acho que esse dado mostra um pouquinho dessa reflexão. Importante, só me lembrou aqui. De acordo com o estudo da Oxfam, se a economia, na maneira como ela cresceu nesses 5 anos, se ela tivesse sido distribuída igualitariamente, ou seja, o crescimento tivesse sido igual para todo mundo, 200 milhões de pessoas não estariam passando fome hoje. Então, isso mostra que está crescendo, mas não igual. A gente ouve muito argumento, né? Não, mas hoje tem menos gente passando fome do que tinha antigamente. Realmente tem menos, mas se tivesse uma distribuição mais justa, seria menos ainda, 200 milhões de pessoas a menos. Alguns dados para vocês. O primeiro é que 174 milhões de pessoas vivem em situação de pobreza na América Latina. Então, para a gente fazer um comparativo, é como se a gente pegasse todo o território brasileiro, excluísse o estado de Minas Gerais, por exemplo, então a gente teria todo o Brasil, menos Minas Gerais, somente de pessoas vivendo em situação de pobreza. E dessas, 73 milhões vivem em situação de extrema pobreza. O que é extrema pobreza? A ONU estabeleceu um limite, que seria $2 per capita por dia. Então, quer dizer que na América Latina a gente tem 73 milhões de pessoas que vivem com menos de $2 por dia. E a gente está falando de $2 para
prover o seu lazer, transporte, alimentação, saúde, enfim, tudo que você de fato utiliza na sua vida diária, $2 por dia. E como está no Brasil? Desses 73 milhões, 16,2 estão no nosso país. Se a gente fizer um comparativo, 16 milhões de pessoas, o que é equivalente à população do Chile, ou 2 vezes a população da Suécia, por exemplo, que é um país super desenvolvido, no nosso país vivem em situação de extrema pobreza, por menos de $2 por dia. Desses 16 milhões, 1,1 milhões estão em São Paulo, e 93% da extrema pobreza é urbana. Ou seja, a gente pode ver aqui em São Paulo, a gente tem uma questão bastante forte habitacional, então quando a gente passa pelas comunidades, a gente consegue ver de fato o quão conflitante isso é. E acho que em São Paulo fica bastante forte, porque a gente está falando de um dos centros financeiros do mundo. É uma cidade, aqui mesmo no banco, a gente fala de milhões e bilhões, muito corriqueiramente. Todo dia a gente, de alguma maneira, está falando nessas cifras. Mas enquanto isso, 5, 6 quilômetros daqui, a gente tem pessoas vivendo com menos de $2 por dia para prover todas essas necessidades que a gente comentou. E no Brasil a gente tem um déficit habitacional de 5,6 milhões. O que quer dizer isso? Quer dizer que 5,6 milhões de famílias vivem em uma habitação que não deveria existir, ou seja, vivem em uma situação inadequada ou não tem um lugar para morar. Falando um pouquinho de saneamento básico. O que engloba o saneamento básico? Basicamente, o saneamento básico ele engloba 3 pontos importantes: rede de água, rede de esgoto e coleta direta ou indireta de lixo. Para a gente, às vezes, é um pouco difícil pensar que tem gente que não vive, talvez, com alguma desses serviços. Mas, de acordo com estudos do IBGE, 29,3% dos domicílios não tem um desses 3 serviços. E de acordo com a OMS, se pode chegar até 52%. Aí a gente tem estimativas diferentes de acordo com cada órgão, mas o ponto é, pelo menos 1/3 da nossa população não tem pelo menos um desses 3 serviços. Internet. Internet é uma coisa que é tão corriqueira no nosso dia, todo momento a gente está super conectado. Imagina, sei lá, a vida de vocês sem internet daqui para frente, assim, para o resto da vida. Quanto a gente não ia perder informação, até em socializar com as pessoas, principalmente as que estão distantes. Enfim, acho que a internet acabou se incorporando muito na nossa vida, mas infelizmente ela não é acessível para todo mundo. Então, 42% da nossa população não tem acesso à internet, ou seja, 42% tem mais dificuldade para mandar um currículo, tem mais dificuldade para marcar uma consulta, por exemplo, e muitas outras coisas que a internet vem nos facilitar. Estudar à distância, boa. Já aproveitando o gancho da educação, 27% dos brasileiros não são alfabetizados. E a gente está falando aqui falando mais na nossa realidade, a gente tem uma taxa de educacional bastante elevada aqui no mundo corporativo, né? Então, bastante gente fez faculdade, concluiu o 2º grau, etc. Mas no nosso país, 1/3 não é sequer alfabetizado. No Brasil, 11 milhões de pessoas moram em favelas, de acordo com o IBGE. É um dado bastante significativo. A pergunta que fica é, direitos para quem? Nós temos direitos, isso é fato, está assegurado na Constituição. Mas será que eles estão devidamente sendo disponibilizados para toda a população de uma maneira igualitária? Bom, essa é uma campanha do Teto que eles fizeram esse ano, e uma campanha que eu gosto muito, que justamente visa confrontar a realidade. Então, aqui na esquerda, a gente pode ver Beverly Hills, em Los Angeles, com uma renda mensal média de $3,3 mil. Talvez alguns aqui até conheçam esse lugar, ou sem conhecer. E do lado direito tem Beverly Hills, em São Paulo. É uma comunidade em São Paulo que tem o mesmo nome, que a renda mensal é de R$306. Uma realidade muito distinta para o mesmo nome. Aqui a gente tem São Francisco, mesma situação. Do lado esquerdo, São Francisco, nos Estados Unidos. Do lado direito, a comunidade de São Francisco.
E aqui Malvinas. Malvinas acho que é um pouquinho mais difícil do pessoal ter ido, mas ainda assim é um paraíso e eu aposto que muita gente anseia em ir. Mas será que as mesmas pessoas anseiam ir para Malvinas do lado direito? Uma comunidade que também está trabalho. Bem diferente, né? Bom, o fato é que essa é uma realidade de urgência. Isso a gente não pode negar pelas imagens, pelos dados que a gente vem mostrando. Esse é um exemplo das comunidades onde a gente trabalha. A gente pode ver comunidades que são cortadas por córregos, que não têm saneamento básico, que as famílias moram em casas quase de palafita, como aquelas do lado esquerdo da foto. A gente tem problemas com lixo, enfim, problemas diversos. Então, essa sim é uma realidade de urgência. E aí, nesse contexto, eu queria contar para vocês duas histórias bem rápidas, duas histórias que a gente acabou presenciando nesse trabalho no teto. A primeira delas, a gente estava fazendo uma entrevista socioeconômica numa comunidade em São Vicente, chamada Bugre. Ela fica em volta do lixão de Sambaiatuba. Então, a comunidade se fez em volta do lixão e as famílias tiram o seu subsídio, sua subsistência, a maioria do lixão. E a gente estava fazendo esse questionário socioeconômico e a gente estava entrevistando um morador, um senhorzinho. E aí a gente perguntou para ele, quanto que o senhor gasta com alimentação por dia, aliás, por mês? E aí a resposta dele foi, graças a Deus eu não gasto nada, eu tiro tudo do lixão. Eu tiro tudo do lixão, é isso que ele falou. E ele estava agradecendo a Deus porque ele tinha a oportunidade de poder tirar a subsistência dele de algum lugar. E a segunda história, nessa mesma comunidade, é uma comunidade difícil de descrever. Ela fica em cima do mangue e, como eu falei, em volta do lixão. Então, é uma área bastante comprometida. E ela sofre bastante com infestação de animais. Uma vez a gente estava fazendo uma entrevista com uma outra família e o pai da família disse, olha, todas as noites o meu filho dorme no meu peito. Eu não deixo ele dormir no colchão ou no berço, porque eu tenho medo que os ratos venham à noite e comecem a morder meu filho. E a mão desse homem tinha várias mordidas de rato. É um problema muito sério na comunidade, a questão da infestação de animais. Bom, acho que a gente não pode negar que o Brasil é um país rico. Né? É a nona maior economia do mundo, em PIB. A gente não pode negar que o nosso país tem muitas riquezas. Mas, ao mesmo tempo, o nosso país é muito injusto e desigual. Essa é uma foto bastante emblemática da favela de Paraisópolis e divide o muro com um condomínio bastante rico. A gente pode ver, por exemplo, uma piscina por andar. Então, o muro divide duas realidades totalmente distintas, onde do lado direito a gente tem um IDH próximo da Suíça, um dos melhores IDHs do mundo, e do lado esquerdo o IDH da Etiópia, um dos piores IDHs do mundo. Então, isso faz com que a gente tenha um Brasil bastante heterogêneo, mas com uma desigualdade enorme, com realidades tão diferentes, mas tão próximas, e faz com que o Brasil figure uma posição mediana para ruim no ranking do IDH mundial. E aí a pergunta que fica é, por que a pessoa que nasce do lado direito do muro vai ter oportunidade de fazer intercâmbio, fazer judô, estudar nas melhores escolas, e a criança que nasce do lado esquerdo do muro, 5, 6 metros para a esquerda, não vai ter oportunidade de tudo isso, vai lutar contra a desnutrição, se der sorte vai estudar, vai enfrentar, por exemplo, um saneamento básico. Por quê? Só porque ela nasceu 5, 6 metros para lá? Agora eu queria fazer um exercício com vocês e eu vou tomar um cuidado aqui, ser extremamente sensível para a gente não estigmatizar ainda mais a visão que a gente tem dos moradores da comunidade. É muito fina essa linha, muito tênue, a linha entre a gente compreender o contexto e a gente reforçar um estereótipo.
Então, a ideia aqui é a gente compreender o contexto e não estigmatizar. Então, aqui vamos imaginar essa pessoa, né? E antes disso, vamos imaginar a gente nesse lugar, né? Na nossa infância, como é que foi a nossa educação? Como é que foi a nossa relação familiar? Como é que era a nossa moradia? A gente aqui escolheu, aleatoriamente não, através do nosso coração a gente escolheu falar desses três temas. A gente tem muitos outros temas que envolvem a vida na comunidade ou a nossa própria vida, né? Na educação, a gente sabe que a educação é bem complicada, né? Principalmente a educação pública no Brasil. É um professor para muitos alunos, eles não têm a atenção que precisam, eles não conseguem fazer atividades fora da escola, porque os pais não conseguem pagar isso, ou não existe algum programa que traga isso para eles. A relação familiar, é importantíssimo destacar que os pais na comunidade são tão amorosos como os pais em qualquer lugar, né? Mas eles têm menos tempo para ficar com a família, porque provavelmente moram longe do trabalho, tem muitas vezes, por uma questão até de consciência, muitos filhos, e eles moram em uma situação em que, pelo menos nas situações em que a gente convive bastante, que é uma situação de extrema vulnerabilidade, que são o pessoal que está numa situação mais precária ainda dentro da comunidade, eles moram muitas vezes em um cômodo, 8 pessoas, né? O casal, o irmão e os filhos deles, então todo mundo divide aquele espaço sem privacidade, a tensão sempre muito alta, a atenção que é dada para as crianças é também distribuída, às vezes muito baixa, trabalhou o dia inteiro, estresse, enfim. A adolescência é um capítulo à parte, né? A adolescência, não sei quem conhece algum adolescente, tem filho adolescente. A adolescência é aquele momento em que aquela criança está se buscando como indivíduo, não como um sujeito. E para isso ele precisa se reconhecer como sujeito no outro, né? E o que acontece é que nem na educação, nem na relação familiar, nem na moradia, ele tem essa identificação. Ele é como se fosse invisível, né? E é um momento muito crítico, porque a gente sabe como é que é essa fase em qualquer classe social, né? Então, na comunidade, isso se acentua ainda mais. Esse adolescente está exposto à propaganda na televisão, dizendo que para ele ser alguma coisa, para ele ser aquele indivíduo que ele busca ser, ele precisa ter as coisas, né? Tem um carro, tem um tênis, tem um relógio. Ao mesmo tempo, ele não tem o respeito das pessoas na comunidade. E aí, de repente, pode ser que surja uma oportunidade de entrar para o tráfico, onde ele com certeza vai ser respeitado, porque o tráfico ele é muito respeitado na comunidade, ele providencia e organiza muitas coisas na comunidade, ele vai ser respeitado, e ao mesmo tempo ele vai conseguir comprar aquele sapato, aquele relógio. Para ele, é a forma como ele encontra de se tornar um sujeito visível, né? E, infelizmente, alguns deles cometem crime, quando ele comete crime, ele é reconhecido, porque a gente reconhece essas pessoas em uma situação de violência, né? Quando você é assaltado, você não tem como ignorar, né? E o adulto, ele continua dentro desse modelo, né? Tem mais acesso à educação, reproduzindo essa relação familiar que ele teve desde criança, e muitas vezes ele não tem a oportunidade de mudar de moradia e para uma moradia melhor. Dentro desse cenário, a grande maioria das pessoas, eles vão se tornar trabalhadores, pessoas que vão lutar para dar amor, carinho para a família, enfim. Mas tem um número muito grande de pessoas também que vão acabar indo por um outro lado, né, que é o lado do crime, da violência, vão estar reproduzindo toda a violência que eles sofreram, né, e com todas as limitações sociais e psicológicas que eles tiveram, um bom número de pessoas também vai partir para um outro lado, para o lado do crime, onde ele vai não só disseminar a violência, mas ele também vai sofrer a violência, né? E aí ele vai ter os filhos dele, vai reproduzir esse mesmo modelo, e os filhos dele vão reproduzir o mesmo modelo, os filhos dele vão reproduzir o mesmo modelo, e isso vira um ciclo vicioso que aparentemente não tem fim, né? Como é que a gente faz, então, para derrubar esse ciclo vicioso, né? Como é que a gente faz para interromper isso?
Primeira coisa é enxergar, né? E aí vem uma questão, por que essas pessoas são invisíveis? Eu sei que todo mundo que está aqui, que está no EDEX, está preocupado com o tema, mas existe uma invisibilidade. Por que elas são invisíveis? E aí a gente queria passar duas histórias. After every baby you tell it, all we do is go along. It's communicating the wrong thing about what love was. So for many years, I thought that love was supposed to marry. And I hurt everyone that I love. And I measured love by how much pain someone would take from me. And it wasn't until I came to prison in an environment that was devoid of love that I began to have some sort of understanding about what it actually was and what it's not. And I met someone, and she gave me my first real insight into what love was, that she felt bad, my condition, the fact that I was in prison, the life sentence, murder, and not only murder, but for the worst kind of murder in America, murder in a child. And it was Agnes, the mother and grandmother of Patricia and Chris, and the child I birthed. She gave me my best lesson by all rights she should hate. But she didn't. And over the course of time, and through the journey that we took, that's pretty amazing. She gave me love. And she wanted me to work. De feijão para apanhar e quebrar espiga de milho, é uma alegria. Eu tenho esse vontade de buscar meu pó de feijão e minha espiga de milho para me engolir. Aí tão vontade que eu cheguei a feijão, maduro, milho, a alegria. Aí parece que fica, a alegria é tão grande, que a gente chega no roteiro, chega a dar um catarro, ficar ali em pé, é bonito. Vontade de milho, vontade de feijão é bonito. Mas cada vez a gente fica mais
corajosa. Acho que um dos objetivos que a gente tem aqui é fazer com que as histórias deixem de ser invisíveis e passem a ser visíveis. Então, a gente trouxe essas duas histórias para enxergar duas óticas diferentes. A primeira é bastante relacionada com o que o Sam falou. Eu acho que muitas vezes, a gente precisa de uma oportunidade, tá? De enxergar as coisas diferentes, uma oportunidade de ter tido outras experiências, escutar outras narrativas. E a segunda é para a gente encarar um pouquinho o que a gente considera como felicidade. Acho que felicidade é bastante relativo e, às vezes, a gente se apega à felicidade como coisas que, de fato, não fazem tanta importância assim. Então, no fundo, a gente queria trazer, com esse segundo vídeo, de que, na essência, o ser humano carece das mesmas coisas. Carece de carinho, de reconhecimento, de afetividade, e que, no fundo, todos nós temos as mesmas necessidades. Quando a gente estava desenhando a palestra, a gente começou a pensar nessa questão da invisibilidade, né? E aí a gente falou, invisíveis, cara. Invisíveis não é a palavra. Quando eu falo que alguém é invisível, de quem que é a responsabilidade dele ser invisível? Quem que é o ativo nessa história? É a pessoa invisível, né? Mas, na verdade, o problema não é invisibilidade. O problema é indiferença. Ele só é invisível porque eu sou indiferente. Ele é invisível, a invisibilidade é consequência da minha indiferença. E por quê? Por que a gente é indiferente? Assim, eu estou falando de forma geral. Assim, por que a gente é indiferente? Eu queria resgatar aquele exercício que a gente fez lá atrás. Quando que na nossa vida, na nossa construção de quem somos hoje, a gente teve a oportunidade de conhecer uma comunidade de forma profunda? O quanto que a gente realmente troca ideia e conversa com as pessoas que moram nas comunidades, porque a gente conhece e está perto de um monte de gente que mora na comunidade, né? Só que a gente não tem acesso, e não é fácil, não é fácil. Muitas vezes a gente tem que ficar puxando assunto para conseguir ter uma conexão e conversar. Ou se aproximar de alguma outra forma, fazer um trabalho voluntário, entender o que é. E por que existe essa distância tão grande? Por que existe nós e eles, se no fundo somos todos nós? Por que acontece isso? E aí aqui tem um slide que é incrível, verdade. É muito bom. Quando eu levei meu sobrinho para fazer a pintura de uma casa na comunidade de Olaria, que é a comunidade onde eu vou regularmente, quando ele saiu da pintura, eu perguntei para ele, voltando para casa. Eu falei, e aí, era como você achava que era? Ele falou, não. Eu falei, como você achava que era? Eu achava que era igual a gente vê na novela. Eu dei risada, achei ingênuo. Mas pensando bem, eu, antes de conhecer a comunidade, não tinha uma visão muito diferente disso, não. A minha visão era a visão que eu via através dos meios que falam sobre isso, que é TV e novela. É de lá que a gente vê a comunidade. Nos jornais, a gente vê tragédia, incêndio, mas nesse tragédia e incêndio não fala da vida dos moradores, quem são, o que fazem, né? As batalhas, os desafios, as oportunidades que eles têm. A gente não conhece. E ainda tem um caso pior ainda, que é dos jornais policiais, né? Que, além de tudo, ainda promove o ódio deliberadamente, sem menor chance dele pensar no contexto, né? Não estou falando, e quero deixar isso muito claro, eu estou justificando algum ato de violência, né? Ou, como algumas pessoas falam, passar a mão na cabeça e não sei o que lá. Mas, assim, tem que se analisar o contexto, né? Porque enquanto a gente não cuidar do contexto, a causa, a consequência vai cair. E a gente, quanto mais diferente a gente for, a gente só vai enxergar a consequência. E o resultado disso são os nossos condomínios fechados, são os nossos carros blindados, são o nosso medo, a nossa insegurança, a violência que acontece por aí. Então, assim, a gente tem que entender o contexto
para atacar a causa. Só uma história bem curtinha. Uma vez a gente fez um trabalho em uma comunidade em Santo André, chamada Cata Preta, e a gente construiu algumas moradias emergenciais lá, e depois a gente foi fazer um trabalho para pintar as casas, enfim, ver como as famílias tinham se instalado, etc. E aí, uma das voluntárias levou a filhinha dela. E a filha dela tinha a mesma idade da filha da moradora. E aí a gente ficou o dia lá fazendo essa atividade e as duas super se envolveram, ficaram o dia inteiro brincando, eram assim, melhores amigas. Na hora de ir embora, foi uma choradeira. Ninguém queria, as duas não queriam se desgrudar. Foi, assim, no momento achei legal, tá, mas depois eu comecei a refletir, assim, o quanto nós, quando somos crianças, somos despidos desses filtros que a sociedade nos coloca. Então, durante a vida, a gente é doutrinado a pensar de uma certa maneira, ou passamos por experiências, escutamos coisas que nos fazem criar essas barreiras que hoje nós temos. Mas quando a gente é criança, a gente não tem. Então, acho que essa é uma história que conta um pouquinho disso que o Sam acabou de abordar. Quando a gente escolheu as imagens, a gente pegou essa imagem aqui, essa imagem é dentro de um barraco na novela, né? Você vê que a decoração é toque, né? Tá muito mais bem decorado que no meu quarto, com certeza. E lá em cima é a realidade, né? Na realidade é um barraco na Cata Preta, quando chove molha dentro, chão de terra batida, tinha duas crianças na casa, uma situação bem diferente, né? E aí essa frase do Mandela para como que a gente quebra aquele ciclo, né? Aquele ciclo vicioso. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Não sei se vocês repararam que em todos os slides tinha uma ampulheta como essa aqui. No Brasil, a cada 1 hora, durante o tempo que a gente está conversando aqui, um adolescente foi morto por conta da violência. Isso é absurdo. Né? Isso é absurdo, a gente não pode ficar indiferente a isso. Bom, para fechar, somos todos iguais, nós somos todos humanos. Né? A gente tem que encontrar esse bonde, essa conexão com outro ser humano. Não existe diferença. Não existe diferença. A gente é construído em uma outra realidade, tem acesso a outras coisas, mas somos todos iguais. Quando a gente tem a oportunidade de conhecer a comunidade, eu considero que boa parte das pessoas lá, algumas pessoas, são da minha família já, então vou toda semana lá, então conheço a história de cada um, converso com eles, os desafios são muito parecidos com os nossos. É a mesma coisa, só que a gente pensa em outras coisas, né? Em outra realidade, outro contexto. Mas ali quer dar melhor para o filho, tem problemas financeiros, tem muito mais problema que a gente, no fim das contas, né? Porque eles estão esquecidos, né? Porque por todo mundo, o poder público não entra lá. Eles não têm saneamento básico, não têm rede de esgoto. É uma situação em que tem muita pressão, o caos é muito grande, né? Então, acho que a saída para quebrar esse ciclo é realmente a gente trazer o resgate do que eu falei que era o tema da conversa, né? Essa conversa sobre amor. Então, a gente precisa trazer isso de volta. Então, a gente queria passar um vídeo final, que é o trailer desse filme, né? A gente passou dois vídeos do Human documentário, e esse é o trailer do filme. O filme é muito bom, várias pessoas dando alguns depoimentos. A gente quer só compartilhar com vocês esse trailer e depois falar um pouco de como a gente sai dessa reflexão, desse reconhecimento e conscientização toda, numa parte mais prática, o que a gente pode fazer efetivamente. A gente não é promotor desse vídeo, nada desse filme, mas a gente recomenda muito que vocês assistam. Procurem, tem na íntegra no YouTube os 3 volumes, e ele mostra depoimentos reais
de pessoas que têm histórias incríveis e que merecem ser ouvidas. A gente queria trazer todos os vídeos, na verdade, mas a gente só trouxe 3. Enfim, fica a dica. He said, you have to go back to your country. I said, where is my country? I don't have a country, man. I said, get on. But at that moment, you weren't a terrorist, you weren't an insurgent, you weren't an Iraqi. You were a scared man. Every time I don't know how to say it, okay? Inventamos una montaña de consumo total de que tirar, vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida. And then I met the other one of my life. Her name is Jen. Gosh, it was just like my world changed. Como ella me está mirando, ella es linda. Queria reiterar o convite, assistam. O Sam que me apresentou esse vídeo e sei, acho que depois que eu entrei no teto e comecei a vivenciar outras histórias, eu descobri o quão incrível o ser humano é. E comecei a me apaixonar pelas histórias das pessoas. Então, esse é um convite que a gente queria fazer. Descubram o ser humano. Deixem-se tocar, se permitam conhecer novas histórias, outras narrativas. A gente queria pedir um exercício que vocês pensassem em uma palavra que descreve esse momento ou o sentimento que vocês estão tendo nesse momento, depois de tudo que vocês ouviram. E aí, se alguém quiser compartilhar com a gente, super à vontade. Se não quiser, não tem problema. Soldadex asterisco 6, se quiser falar. Oi, pessoal. Quem quiser falar do Dex, é só pressionar asterisco 6 que libera, tá? Tá, legal. Bom, acho que às vezes a gente demora um pouco para digerir o tanto de informação que a gente recebe no dia a dia, assim, e acho que é uma sementinha que a gente planta e a reflexão acontece dia a dia. Mas o convite final que a gente queria fazer é para que esse sentimento, essa reflexão não acabe aqui, que isso se transforme em ação. E então a gente está, no Trânsito de Esperança, oferecendo algumas oportunidades essas semanas para você fazer parte da campanha do Dia de Dó.
nada surpresa. Acho que isso é bom, de verdade. Eu estava comentando com o Sami ontem, eu estava num bar com o pessoal do Teto, e a gente estava, inclusive estava com a Luísa, que está assistindo, e a gente conheceu um cara incrível, assim, um morador de rua, veio falar com a gente, e o cara de uma sabedoria que eu poucas vezes vi na vida, assim. O cara falou de astrologia, de mitologia grega, falou sobre a sociedade, falou de um monte de coisa, usando palavras que eu não uso. E ele falou, eu já li 226 livros. E aí ele falou, estou na rua há 4 anos e essa tem sido uma experiência incrível, um aprendizado, uma escola tem sido. E eu vou ficar aqui, eu acho, até eu concluir meu objetivo. E a gente falou, tá bom, qual que é o seu objetivo? Ele escreveu um livro. Não sei se meu livro vai trazer dinheiro, mas espero que inspire as pessoas. Então, foi uma história que está fresca na minha cabeça, acho que era um bom momento para compartilhar com vocês. E aí o ponto que eu ia falar desses sentimentos todos é que essa conversa eu tive com esse cara ontem, mas as coisas não estão muito claras na minha cabeça ainda. Acho que é um processo de reflexão e de, enfim, entender tudo, e é natural, que a gente não consiga definir numa palavra. Mas aí é o que eu falei, a gente tem a oportunidade de transformar isso em ações. E aí ações do nosso dia a dia, nas conversas com quem a gente trabalha, com o pessoal que faz parte do nosso trabalho, no metrô, enfim, acho que as oportunidades são muitas. Eu vou listar algumas movimentos. Pessoal, quem quiser fazer pergunta também, a gente vai passar o microfone aqui e o pessoal do EDEX é só discar asterisco 6 que abre a voz, tá? Oi, o que eu queria comentar, eu sou o Guilherme lá do Corporate, né? E vocês fizeram convite para a gente lá na última reunião que teve um auditório lá, que vai ter um evento do Team Building e tudo. E aí eu me senti motivado a participar tudo, vim hoje aqui, então queria parabenizar aí pelos eventos tudo. O que eu penso assim, a gente fica emocionado, né, de ver esses vídeos, tudo, é forte, a palestra é forte, mas eu acho que o importante é não ficar na emoção e sim a gente fazer alguma coisa, né? A gente levar para uma ação, uma atitude. Você falou um negócio que a gente precisa trabalhar não para ter um carro blindado, mas tem que trabalhar para que a causa seja mudada, né? Que a gente mude o ambiente. Tem um negócio que assim, a gente não precisa esperar que seja necessária a gente tem uma responsabilidade, né, com a sociedade, ver lá no Rio de Janeiro, a coisa está ficando insustentável, né? Então, seria bom que a gente tomasse atitude antes de que a coisa fique numa situação tão insustentável que ali não tem mais por onde começar, né? Então, a gente precisa realmente ter essa atitude, assumir a responsabilidade. O nosso chefe cobra muito a gente de ser protagonista, né? Ele fala, não, você não pode ficar esperando os outros fazerem. A gente tem que ter uma atitude protagonista. O Hélio já falou isso em muitas palavras. Então, a gente precisa aqui também, na responsabilidade social, ser protagonista de transformação de alguma forma, né? E eu ter vindo aqui, estou me propondo também a tentar ajudar de alguma forma, não sei como, mas acho que é um trabalho que todos precisam fazer, né? Não sei se vocês sabem essa informação, todo mundo conhece a situação das cadeias, né? Então, estão todas superlotadas. O preso custa por mês para o Estado mais de R$2.000 e uma criança na escola custa 200 e pouco. E a gente continua colocando mais gente na cadeia em vez de melhorar a educação. Tratando os sintomas e não está tratando a doença. Então, essa eu acho que é uma oportunidade de a gente tratar as causas. Tem alguém mais aberto? É a Lígia. Oi, Lígia. Eu queria fazer uma observação aqui e dizer o quanto em tão pouco tempo eu mudei o modo de ver a vida depois que eu entrei para o Sítio Esperança. E é um convite que eu faço não só ao Sítio Esperança, mas de repente procurar alguma instituição próximo de casa, no bairro, na comunidade onde mora, e ver, descobrir esse mundo, o quanto é enriquecedor para nós como pessoas, como seres humanos, como faz bem para o nosso espírito,
e saber que a gente consegue mudar alguma coisa com tão pouco e é um significado enorme para quem está do outro lado recebendo. A doação, como a Salete falou, não é em dinheiro só, é o carinho, é a atenção, é um livro, uma palavra. Tem tantas formas de se doar para as comunidades, para as pessoas que tanto precisam, que não necessariamente precisa colocar a mão no bolso. Eu acho que é muito importante isso, conhecer, se precisar de ajuda, entre em contato conosco do Sítio Esperança, para a gente indicar, de repente, uma instituição, algumas que a gente já trabalhe. É uma forma fantástica de dizer obrigado por eu fazer parte deste mundo e poder deixar um pouquinho melhor aquilo que a gente está destruindo para quem está vindo à frente. Nossos filhos, sobrinhos, futuro neto. Pensa um pouquinho a herança que a gente está deixando para eles. É só isso. Obrigada. Obrigado a você. Obrigado por uma excelente complementação. Então, eu concordo, Ana Paula, eu concordo com o que eles falaram, mas às vezes a gente, sim, fica emotivo de fato, mas não sabe por onde começar. Então, quero até deixar os parabéns por essa ação de vocês, porque a gente tenta de alguma maneira, nós estamos mais próximos, né? Vocês comentaram até da parte da Zona Sul. Então, a gente tem uma visão do que vocês estão falando, até porque temos clientes, né, dentro de comunidades, enfim. Só que muitas vezes a gente não tem acesso a como ajudar, né? Então, de uma forma até invisível diante de algumas pessoas, você ajuda, mas você ajuda pontos específicos onde você tem o acesso. Então, é muito importante ter essa divulgação, para a gente ter um conhecimento maior, de saber como a gente pode estar agindo, como vocês, até vocês que estão ali diariamente, sei lá, enfim, ajudando, conseguem orientar e direcionar para onde a gente consegue estar atuando, onde a gente consegue estar ajudando, porque eu acredito que todo mundo tem uma pontinha que queira atuar nisso, só que realmente falta um direcionamento. Então, parabéns com isso. Legal, muito bom, obrigado. Legal. Só uma coisa antes, assim, eu acho que não é uma pontinha que a gente tem, na verdade, isso é uma conexão com a nossa essência. Na nossa essência, todo mundo quer contribuir, né? Porque nossa essência a gente reconhece como parte da natureza. Então, assim, essa pontinha, na verdade, é que aparece sob a luz da consciência, mas uma coisa muito mais profunda. Então, você falou, eu lembrei, quem já teve a oportunidade de ver o vídeo de Esperança, a diretora da escola, ela fala uma parte que eu acho bastante importante, assim, ela fala, a oportunidade está aqui. Se a gente não faz nada, ela passou. Então, acho que esse é o momento, assim, a gente está querendo oferecer oportunidades para as pessoas. E aí, cada um tem a liberdade de fazer o que quiser com ela. Então, vamos lá, vamos tangibilizar um pouquinho do que a gente pode fazer agora, já que a gente está num momento de mudanças. Então, acho que primeiro a gente está oferecendo essa campanha do Vídeo Doar, e nela a gente tem algumas possibilidades de discutir um pouco mais esses temas e transformar isso em ações práticas. Então, primeiro eu queria fazer o convite das próximas palestras, uma sala que colocou no começo, especialmente a de amanhã, que é sobre voluntariado. Então, tem a Marina Frota e o André, eles são diretores da ONG Atados, e eles vão falar um pouquinho de voluntariado, de transformação, como você pode chegar na sua causa. Assim. Acho que cada um tem a sua causa. Tem gente que a causa é o meio ambiente, tem gente que a causa são os animais, a minha causa são as pessoas. Então, acho que cada um tem a sua causa. Assim. É importante você encontrar a sua causa e saber como atuar. Então, ela vem falar um pouquinho disso. O Atados é uma ONG que conecta pessoas e empresas com o terceiro setor. Então, eles justamente trabalham nisso. E justamente tentando cobrir esse gap que a gente tem de não saber como fazer as coisas. Então, amanhã, 1h30, eles vão dar essa palestra e estarei aqui porque vai ser muito interessante. Na campanha, a gente tem outras palestras, como a Salete comentou, na sexta no dia 29.
Na semana que vem, nos dias 28 e 29, a gente vai ter um stand com algumas ONGs, a gente vai colocar no térreo. Então, são algumas ONGs parceiras nossas, então vocês vão ter a oportunidade de conversar com essas ONGs, entender o trabalho que elas fazem. Se quiserem fazer parte, estão totalmente livres para isso, mas a gente quer, de fato, aproximar um pouquinho as realidades. A gente queria falar também um pouquinho da campanha de Natal. A gente está fazendo uma campanha, todo ano a gente faz um evento de Natal, e esse ano a gente está mudando um pouquinho o formato das nossas campanhas. O Dia das Crianças já foi um formato diferente, onde a gente não fez doação de brinquedo, como a gente costuma fazer. A gente decidiu dar um Dia das Crianças diferente para as crianças, levando arte, cultura, ampliando o repertório dos educadores. Então, a gente queria oferecer um trabalho mais estrutural de novo no Natal. Então, a gente fica atento às comunicações, mas a gente vai estar com uma campanha de Natal, a gente vai estar arrecadando muita coisa, especialmente livros, fantasias, alguns itens a gente vai divulgar para vocês, para a gente oferecer para as creches que são nossos parceiros. Tá? E aí, acho que ficou mais do que isso a gente está falando aqui no banco, mas vou reforçar o convite da Liga, que é fazer as coisas no nosso dia a dia, às vezes no nosso bairro, de repente achar uma ONG que não tem nada a ver com esperança, mas que conecte com a sua causa, assim. Então, se quiserem depois alguém conversar um pouquinho mais sobre o teto, a gente tem muito que falar do teto, ou do próprio Cito Esperança. O Cito Esperança acho que é uma oportunidade incrível, a gente discutir esses temas, trabalhar essa questão de aproximar as realidades, trabalhar isso dentro do banco. Eu sempre falo que a gente fala tanto de aproximar as realidades, e a gente pensa no assistido, né? A pessoa com quem a gente está desenvolvendo aquela ação, nesse caso, nesse contexto, nas comunidades, mas enquanto a gente, no ambiente corporativo, não tiver outra visão do que a comunidade, que são essas pessoas, a gente nunca vai diminuir as desigualdades. Um exemplo bem simples é um head aqui no banco, se ele acha que quem mora numa comunidade é vagabundo, é um criminoso, coisa assim, ele nunca vai contratar aquele cara. Mas a partir do momento que ele tem a oportunidade de vivenciar outras histórias e ver que na comunidade a gente tem gente tão honesta quanto a gente tem aqui no banco, talvez ele mude, talvez a gente possa quebrar esse ciclo. Então é importante a gente trabalhar aqui dentro da organização. Então, por isso eu fico convite, se alguém quiser fazer parte do Cito Esperança, a gente está super aberto e sempre precisando. Quem quiser, a gente tem um monte de braços nem tanto. E eu vou repetir o discurso básico de sempre, né? Quem não é mantenedor, vire mantenedor, né? Nos comunicados que a gente vai mandar, vai ter sempre o botãozinho de torne-se mantenedor. O mantenedor doa todos os meses, com desconto direto na folha. Façam doações pontuais nas campanhas, então vai ter a doação de Natal agora. E Natal também vai ter um trabalho voluntário, quem quiser é só se inscrever. A gente vai fazer essa atividade nessa creche, atividade, como o Felipe falou, muito mais focada em transformar a estrutura, né? Educação transformadora é muito mais importante do que a questão de fazer um dia bacana para as crianças ou uma ação mais existencialista, né? A gente está saindo daquele ter para o ser, que é como a Salete colocou. Então, a gente vai dar uma continuidade, até porque esse trabalho não é feito de um dia para a noite. A gente vai dar continuidade no trabalho que a gente começou no Dia das Crianças, para realmente empoderar os educadores, outros repertórios, mais relacionados a outras formas de expressão do que eles estão acostumados, com arte, cultura e coisas do tipo. Então, acho que um dos caminhos mais fáceis é ficar atento aos e-mails da associação. Muitas vezes ele passa desapercebido porque você não tem ideia do contexto do que é a associação. Então, não passem mais desapercebidos e cutuca o colega do lado. Cada um cutucar uns 3, 4 colegas, a gente já consegue ampliar bastante nessa base. O desafio de hoje é cada um de vocês voltar amanhã trazendo mais 2 pessoas. Amanhã 1h30, lembrando. Fechou? O pessoal do EDEX, mesma coisa, hein? Trazer mais 2 pessoas por presencial ou por EDEX também, tá valendo. Pessoal, todo mundo está na lista? Alguém não? Legal. Então é isso, a gente queria agradecer de verdade o espaço e principalmente vocês terem vindo de coração aberto para ouvir o que a gente tem a dizer. Não importar o que você me falou, isso não é uma verdade absoluta, isso é uma visão nossa sobre tudo isso que a gente abordou, mas o que a gente queria é não colocar nenhum pensamento na cabeça de ninguém. A gente não quer que vocês saiam pensando em alguma coisa. A gente só quer que vocês tenham a oportunidade de pensar algo que vocês talvez nunca tenham pensado. O que vai ser esse pensamento? É de vocês. Acho que cada um tem uma oportunidade de gerar reflexão que, no seu momento de vida, naquele momento for mais
adequado. Não é isso, muito obrigado.